Olá, boa tarde a todos, ok? E obrigado por participarem do webinar GE a respeito de descarga rápida de carga, ok? Meu nome é Carlos Pimentel e eu serei o responsável por conduzi-los no Tech Talk de hoje. Começaremos com algumas informações a respeito da plataforma do nosso webinar. Você pode expandir a área dos slides dentro da página ou deixá-lo em tela cheia clicando nos botões no canto superior direito da área de slides. Caso você tenha alguma pergunta no decorrer do webcast, basta clicar no botão de PIR, Perguntas e Respostas, na parte de baixo da sua tela. Responderemos a maior quantidade de perguntas possível após a apresentação. Caso você tenha problemas técnicos no decorrer do webinar, você pode utilizar esse botão para pedir ajuda. Okay? Recomendamos que durante o webinar você se desconecte de sua VPN, bem como que sejam fechados quaisquer programas ou abas no seu navegador web, para que você possa ter uma melhor experiência durante o webinar. Caso a apresentação pare ou você perca o áudio, atualize a página do seu navegador web, ação essa que na grande maioria dos casos vai resolver o seu problema. Todos os inscritos receberão um link para a versão on-demand desse webinar, que será enviada por e-mail amanhã. A GE disponibilizará um certificado de 1 hora de treinamento para os participantes elegíveis. Uma vez que você permaneça por pelo menos 45 minutos na sessão ao vivo ou assista por pelo menos 45 minutos na sessão gravada a on-demand, você se tornará elegível e poderá realizar o download do certificado através do link que enviaremos por e-mail amanhã. Obrigado por permanecer conosco nestes eventos e agora começaremos efetivamente a apresentação. Ok? Bom, boa tarde pessoal, meu nome é Carlos Pimentel e hoje eu serei o apresentador do tema Fast Load Shedding, mantendo a estabilidade operacional em sistemas elétricos industriais. Antes de começar este webinar, eu vou falar um pouco a respeito de mim, ok? Eu sou engenheiro de aplicação e serviços na GE Grid Automation, ok? Grid Automation AAA, dentro do negócio de renewables, e eu possuo mais de 10 anos de experiência no setor elétrico, ok? Destes mais de 8 anos dentro da GE na Grid Automation. Eu sou graduado em Engenharia Elétrica com ênfase em Eletrotécnica pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, graduação em 2011. E atualmente eu estou cursando o curso de MBA em Data Science Analytics na USP Exalt. No nosso Tech Talk de hoje, nós falaremos basicamente de descarte rápido de cargas, ok? O que nós vamos falar hoje? Basicamente tipos de descarte de cargas, ok? Por que utilizar um esquema rápido? Vamos explicar um pouco o que é o esquema de descarte rápido de cargas, mostrar sobre tipos e arquiteturas, exemplos de desempenho de como esses sistemas funcionam e, por fim, os desafios encontrados em um sistema de Fast Load Shedding. Okay? Antes de começar, eu queria deixar claro um ponto que talvez que nós vamos encontrar no meio do webinar. Os termos descarte rápido de cargas, Fast Load Shedding, na versão em inglês dele, ou FLS, que é a sigla da versão em inglês, neste webinar eles são usados de maneira intercambiável. Então vocês vão escutar descarte de cargas rápido, Fast Load Shedding ou FLS. Vamos começar falando de tipos de descarga de cargas, ok? Nós temos basicamente 3 tipos de descarte de cargas em ambientes industriais, que são os tipos convencional, o tradicional e os Fast Load Shedding, ok? Quando a gente fala de esquema de corte de carga convencional, estamos normalmente nos referindo a sistemas que são distribuídos, são sistemas distribuídos, que são baseados nos equipamentos de proteção existentes na planta, ok? E normalmente eles atuam baseado em valores de frequência ou de tensão. O tempo de atuação desses sistemas convencionais normalmente é da casa de 200 milissegundos até na casa de segundos, ok? E de maneira geral, ele funciona como um esquema de backup em plantas industriais. No caso de esquemas tradicionais, eles são esquemas que utilizam um CLP, um computador centralizado, ok? Esquemas tradicionais utilizam uma rede dedicada, com equipamentos dedicados, que fazem o descarte de cargas baseado em medição de frequência, em medição de tensão e, eventualmente, também em algum tipo de contingência, ok? Normalmente, os esquemas tradicionais eles são baseados eles são estáticos, ok? O corte de cargas é feito de maneira com cargas pré-selecionadas, e o tempo de atuação dele varia de 160 a 400 milissegundos normalmente. Okay? E por fim temos os esquemas de Fast Load Shedding. Okay? Esquemas de Fast Load Shedding, de descarte rápido, são esquemas baseados em contingência. Okay? O tempo de atuação deles é pelo menos 10 vezes mais rápido do que os esquemas tradicionais, okay? Ou mais, que é na casa dos 15 milissegundos. Okay?
Esses sistemas, eles utilizam IEDs de proteção existentes na planta, eles são baseados em contingência, e diferente dos demais sistemas, eles realizam medição de potência, eles fazem o descarte de cargas baseado na potência efetivamente consumida e gerada na planta. Okay? E aí a gente vai para a primeira pergunta, que é por que usar um esquema de descarte rápido? O slide anterior, ele já nos deu um bom indício do porquê a gente utilizaria um descarte rápido. Mas de maneira bem simples, um pouco mais pragmática, esquemas de carga convencional ou tradicional, eles possuem tempos de atuação que normalmente não são suficientes para sistemas que têm geração interna da planta, o sistema com cogeração. Okay? Indo um pouco mais a fundo, quando a gente fala em sistema convencional, ele atua quando o sistema elétrico da planta industrial já está degradado, ou seja, quando você já tem um nível de frequência ou de tensão que é muito difícil de ser recuperado. Tá? E no caso dos esquemas tradicionais, como ele não mede a potência em tempo real, ele é baseado em máscaras, estudos pré-definidos ou em cargas pré-definidas, normalmente eles não conseguem, perante a diversos tipos de distúrbio, recuperar o sistema, ou seja, você tem perdas no processo produtivo. Por outro lado, quando a gente fala de fast load shedding, como a atuação é muito rápida e ele só descarta a quantidade de cargas mínima necessária para restabelecer o balanço de potência na planta, ele normalmente não, ele aumenta muito a probabilidade de que a planta se mantenha ativa e não tenha perdas no processo produtivo quando há alguma contingência. Aí vamos falar um pouco mais a respeito de descarte de cargas em ambientes industriais. Primeiro, vamos entender um pouco qual é o problema que nós estamos tendo, o que a gente quer resolver. Okay? No lado direito do slide, vocês podem ver um diagrama unifilar simplificado de uma planta industrial, que a gente utilizará como exemplo. Essa planta, ela possui sistemas de geração próprios, gerador 1 até o gerador N, tem alimentadores que alimentam a planta, como seus transformadores abaixadores, e ela tem diversas cargas. Okay? Quando a planta não tem nenhum tipo de contingência, ou não tem nenhum tipo de problema, ela opera de maneira estável. Okay? Só que quando acontece algum tipo de contingência, cada equipamento de potência, e cada baía, cada carga, cada bay, ele vai ter um relé de proteção associado, e esse relé ele vai cumprir a função de proteger o equipamento, ok? Porém, ele enxerga o equipamento que ele protege, não a planta como um todo. Então, cada relé, cada função ou cada dispositivo de proteção, ele vai avaliar qual que é o dispositivo que ele está protegendo e garantir que a integridade física dele se mantenha. Porém, ele não vai enxergar de maneira ampla a continuidade do processo produtivo ou a continuidade da estabilidade do sistema elétrico da planta. Nesse tipo de situação, são utilizados sistemas que a gente chama de ação de contingência. No inglês, vocês vão encontrar bastante a sigla RAS, né, que seria o RAS, ou Remedial Action Systems. Okay? Esses sistemas, eles podem ou não ser integrados nos dispositivos já existentes de campo, tá? Eventualmente você tem um sistema completamente separado, porém a função deles é que eles consigam enxergar de maneira ampla todo o sistema e que, apesar de a gente ter cada sistema de proteção protegendo um equipamento distinto, teremos também um sistema que vai enxergar de maneira ampla e vai garantir a continuidade e a estabilidade elétrica da planta como um todo. E o que a gente tem, o que temos hoje, né, de descarte rápido de cargas? Okay? As soluções de descarte rápido de cargas, elas passam normalmente por uma arquitetura, a gente vai explorar isso um pouco mais para frente, mas uma arquitetura que nem a que está mostrada no lado direito do slide. Okay? Basicamente, nós temos um controlador de fast load shedding. Esse controlador ele vai receber as informações dos IEDs de campo e, através do algoritmo próprio, vai executar as funções de descarte de cargas. Okay? Um sistema de fast load shedding, ele tem como função principal, obviamente, garantir ou diminuir muito a probabilidade que você tenha blackout na planta ou que você tenha tenha perdas, né, por motivos de estabilidade elétrica, e perda de processo crítico. Okay? Um sistema de descarte de carga rápido, ele vai operar de maneira muito rápida, tá? Tipicamente é subciclo, a gente está falando de 15 milissegundos de tempo de operação. Claro, entre ele receber e enviar o comando, tem mais o tempo de operação do disjuntor. Um sistema de descarte de cargas rápido moderno, ele também vai fazer o balanço de potência na planta para garantir que somente o que realmente precisa ser descartado é descartado. E ele vai utilizar, obviamente, um algoritmo que pega toda essa medição e garante que
o que for descartado é suficiente para manter o equilíbrio após a contingência. Antes de continuar, eu só queria deixar bem claro, que eu queria trazer para vocês que nesses sistemas nós temos dois tipos de elementos que são muito distintos, ok? Que a gente chama de fontes de energia e as cargas, ok? As fontes de energia são efetivamente da onde que o sistema elétrico industrial ele pega a potência, pega a energia, entre aspas, tá? Num jargão bem simples. Mas quando a gente fala de fontes de energia, estamos falando de bancos de bateria, dos alimentadores, geradores a vapor, geradores diesel e assim por diante. E quando a gente fala de cargas, obviamente, são os dispositivos que eu vou poder descartar, são dispositivos que usam energia elétrica para transformar isso em trabalho e fazem parte do processo produtivo. Numa planta industrial, normalmente, os dispositivos de potência, os geradores, as cargas e tudo mais, eles têm seus relés, ou seus equipamentos de proteção associados, tá? Então, dentro do nosso exemplo, cada disjuntor, cada dispositivo de potência, transformador, gerador, carga, ela vai ter um relé que vai estar protegendo esse equipamento, ok? No caso de solução de descarte rápido de cargas, a própria medição desses equipamentos vai ser utilizada para fazer o cálculo, ok? Por quê? Os dispositivos de proteção, eles já medem tensão, corrente, o status do interruptor que controla, do disjuntor, desculpa, que controla o dispositivo de potência, então ele já tem todas as informações que o algoritmo precisa para tomar a decisão se precisa ou não fazer descarte de carga. Então, o que vai acontecer na prática? Esses dispositivos de proteção, eles pegam essas medições e vão enviar isso para o meu controlador de Fast Load Shed. Okay? Aqui nós temos um exemplo de como que isso funcionaria, tá? De maneira ilustrativa. Neste exemplo, cada dispositivo de proteção, ele pega seus valores de medição de status do disjuntor e de potência medida, envia para o meu controlador de Fast Load Shedding, ok? E o controlador de Fast Load Shedding, ele vai ser o equipamento que vai consolidar todo o balanço de potência da planta e vai avaliar se há algum tipo de contingência, ok? Dentro desse cenário, o que a gente chama de contingência é a perda de algum alimentador, ok? Ou de gerador, ou uma fonte de potência, ok? Então, no momento em que há uma perda de fonte de potência, o meu relé de proteção associado a essa fonte, ele vai avaliar o status do disjuntor e vai mandar imediatamente para o meu controlador de Fast Load Shedding. O controlador de Fast Load Shedding, ele vai ter todo o balanço de potência da planta e vai saber quanto de potência foi perdida pela fonte que acabou de sair. A partir disso, ele vai avaliar quais são as cargas que possuem prioridade, que possam ser descartadas, e vai descartá-las e vai, obviamente, mandar esse comando para elas. Tá? Uma coisa importante e interessante de ser mencionado aqui é que isso vai ocorrer tudo em menos de 15 milissegundos. Okay? Nesse slide, eu vou mostrar para vocês um pouco como é que funciona esse algoritmo, como é que funciona esse mecanismo. Okay? Para esse exemplo, vamos supor que o gerador 1 ele foi desconectado do sistema elétrico da planta industrial, por qualquer motivo. Okay? Deu um trip do gerador 1. Okay? Quando dá o trip, o relé de proteção imediatamente manda para o meu GPG uma mensagem com a informação de que essa fonte não está mais disponível. Okay? Nesse caso, a gente vai ver um pouco mais para frente, mas ele manda via mensagens GUS. Okay? Então, tivemos um trip no gerador 1, o meu relé de proteção manda uma mensagem GUS dizendo que esse disjuntor está aberto e que eu perdi aquela fonte. O controlador, ele vai receber isso e vai avaliar, ok, eu perdi quanto de potência, ok, quanto de capacidade de potência, e eu vou avaliar quais são as cargas que eu posso descartar para manter esse equilíbrio. Uma vez que ele fez esse algoritmo e que ele toma a decisão, ele vai enviar o comando para as cargas que podem ser desligadas. Okay? Então, quando eu falo enviar o comando, efetivamente ele está mandando uma mensagem GUS para os relés de proteção, ok, que estão associados a essa carga. Os relés de proteção vão receber essa mensagem e vão mandar um comando para fazer a desconexão ou abertura do disjuntor. Uma vez que isso é feito, o balanço de potência ele é restabelecido e a planta se mantém com o processo produtivo com o menor impacto possível. Okay? E retomando o que foi dito anteriormente, esse processo todo entre o gerador ser detectado trip pelo relé, e o controlador enviar os comandos até os IEDs receberem esse comando, ele leva 15 milissegundos, ok? Nós vamos destrinchar um pouco mais esse tempo mais para frente, tá, gente? Então, por enquanto, a gente está só trazendo o conceito.
E um ponto importante é que esse controlador de fast load shedding, ele utiliza um algoritmo relativamente simples, em que ele avalia o tempo todo qual que é a quantidade de potência que ele precisa descartar, ok? Então, ele não precisa descartar nada, caso eu não tenha nenhuma contingência, e ele vai descartar a perda da alimentação, com exceção da potência de reserva, ok? Como sabemos, há uma potência de reserva que ela é imediatamente disponível na planta, que são as reservas girantes. A gente vai explicar um pouco disso mais para frente, porém é interessante que vocês tenham em mente que o controlador de fast load shedding, para que ele opere de maneira segura e correta, ele tem que levar em consideração esses valores também. Assim ele garante que a transição do estado de contingência para o novo estado operativo, ela seja a mais suave possível. E agora vamos falar um pouco de arquitetura de fast load shedding. Qual seria uma arquitetura ideal do sistema de fast load shedding? Okay? Esse sistema, ele pode ou não ter controladores centrais redundantes, ok? De maneira geral, se utilizam controladores em hot-hot ou hot standby, porém existe a possibilidade de você ter um controlador único para processos que são menos críticos, ok? Nesse sistema, a disponibilidade da cargas e alimentadores, ela é recebida por esse controlador através de mensagens GUI, ok? Então, o que acontece? Cada IED que está fazendo a proteção do meu dispositivo de campo, do meu gerador, da minha carga, ele vai mandar via mensagem GUI qual é o status do disjuntor que está controlando aquela carga, assim o meu GPG, o meu controlador, ele vai poder avaliar se aquela carga está ou não disponível. Okay? A medição de potência em tempo real, ela também é muito importante, porque é com ela que o controlador vai poder decidir o que pode ser descartado, sem descartar nem mais nem menos carga do que o necessário. Okay? No caso do status do disjuntor, como é algo rápido, isso determina ou isso influencia na velocidade da operação, é utilizado mensagem GUI. Porém, no caso da potência, pode-se utilizar tanto mensagem GUI quanto sincrofasores, né, medição por PMU, por exemplo, ou protocolos convencionais, ok? Que isso não vai interferir de maneira significativa no descarte de cargas. Okay? Os comandos, eles também são enviados por mensagem GUI, ok? E, obviamente, um sistema, uma arquitetura de fast load shedding, ela precisa incluir IHM. Porque uma vez que o sistema está em operação, os operadores da planta industrial eles precisam saber como que está o status do sistema. Se ele tem algum tipo, se precisa ser feito algum tipo de reajuste de prioridade, por exemplo, se tem alguma atuação que ele fez, qual é o histórico, e todas essas informações que são importantes para a operação. Outro detalhe que é importante é que o meu sistema de descarte de cargas, ele precisa acomodar um número grande de cargas, de alimentadores e de prioridades para eu conseguir gerenciar isso bem. Um sistema industrial, ele não é um sistema estático. A gente vai ter, nós temos indústrias que obviamente vão sofrer modernizações, retrofits com o tempo e ampliações. Então, o meu sistema, ele deve ser capaz de acomodar todas essas cargas que temos hoje e que são previstas para o futuro, ok? Quanto maior o número de prioridades, mais gerenciável o meu sistema fica. Que eu consigo fazer um descarte mais seletivo. Quanto maior o número de alimentadores, eu consigo, obviamente, garantir que o meu sistema ele vai abranger uma quantidade muito grande de fontes de geração, ou seja, ele vai ser mais amplo. E, obviamente, o número de cargas vai depender do tamanho da indústria, que pode chegar a milhares, ok? E o meu sistema, ele, obviamente, precisa compreender, ou ele precisa ter a capacidade de integrar isso tudo, pegar essa medição dessas cargas todas e conseguir fazer o algoritmo da maneira correta. Um ponto interessante a ser discutido quando a gente fala de sistemas muito grandes é que existe a possibilidade de você utilizar os IED Integrators do inglês, ok? Ou os integradores de IED, ok? O que são esses integradores de IED? Quando a gente tem sistemas que são muito grandes, ok? Quando eu falo muito grande, gente, é que eu falo que tem mais de 10 mil cargas, tá? Ou mais de 10 mil cargas elegíveis para descarte de cargas, esse sistema ele pode ser escalonado, ok? O sistema de fast load sharing, eles têm a flexibilidade de se colocar controladores intermediários que fazem a agregação dos IEDs, ok? Então, o que acontece nesse caso? Eu tenho grupos de cargas, ok, que terão uma potência, uma disponibilidade específica medida, e quando eu tiver algum tipo de contingência, eu descarto o grupo de cargas inteiro. Dessa maneira, eu consigo selecionar de maneira
lógica, não só uma carga, mas um grupo de cargas, que são, por exemplo, no mesmo processo produtivo, ok? Então, que precisa ser desligado no mesmo instante. E eu consigo, obviamente, escalar de maneira mais ampla o meu sistema de descarte para toda a planta, ok? Então, neste exemplo aqui no lado direito da tela, a gente enxerga que temos várias fontes de energia na planta que enviam os seus dados direto para o meu controlador central. E entre o controlador central e os dispositivos de proteção das cargas, eu tenho um dispositivo intermediário, um controlador intermediário, que faz a agregação e cria grupos de cargas, ok? Ou seja, eu consigo, nesse caso, expandir para um sistema que seja muito maior do que vários milhares de cargas. Como que isso funciona do ponto de vista de comunicação, tá, gente? Aqui a gente tem um exemplo de como que funciona a comunicação de um sistema de fast load sharing, um descarte de cargas rápido, com um IED Aggregator no meio, que é esses FLSA, ok? Os FLS Aggregator. Neste caso, o que acontece? De maneira contínua, os meus relés de proteção, medidores, eles vão mandar os meus Load Data Units, que são essencialmente a medição de potência da carga que ele está protegendo e o status do disjuntor, ou seja, o status se a carga está ou não disponível. Okay? Isso acontece o tempo todo e fica sendo enviado diretamente, ok? Isso é enviado, no caso de cargas, diretamente para o meu controlador agregador, aqui simulando um caso em que eu tenho um número de cargas maior do que o próprio controlador consegue gerenciar, então eu crio um grupo de cargas com um agregador de fast load sharing, ok? Então eu vejo aqui na esquerda e na direita que eu tenho cargas que enviam através de uma rede os seus dados de disponibilidade de potência para o meu agregador. E eu também tenho uma carga que envia diretamente para o meu controlador central, que existe a possibilidade de fazer esse mix de cargas maiores mandarem direto para o controlador central e cargas de um processo produtivo específico mandarem para um agregador. Uma vez que esses agregadores recebem todos os dados da carga, do grupo de cargas que eles estão controlando, eles criam uma mensagem com a potência que esse grupo de cargas consome, e ele manda essa mensagem para o meu controlador central. Assim, o meu controlador central, ele tem a informação tanto da potência que está sendo consumida diretamente pelas cargas que vinham direto para ele, quanto dos grupos de cargas que os meus IED Aggregators estão concentrando. Em paralelo a isso, eu também tenho meus Infeed Data Units. O que são eles? Eles são os dados de medição e disponibilidade das minhas fontes. A gente mede a potência e a disponibilidade das cargas para saber o que estamos consumindo e o que pode ser descartado. E também medimos, obviamente, a potência e a disponibilidade das fontes para saber quanto de potência cada uma está gerando, caso alguma entre em contingência, e a disponibilidade delas para saber se eu tive ou não uma contingência. Uma vez que eu tenho uma contingência, o meu controlador central, o FLSC, ele envia um comando de descarte, ok? E esse comando de descarte, ele vai para todos os dispositivos que precisam ser descartados, ok? Ele vai, obviamente, rodar o algoritmo, verifica quanto de potência foi perdida, o que precisa ser descartado e executa o comando. No exemplo que eu trouxe para vocês hoje, vocês percebem que, pelo fluxo de mensagens, o controlador do Fast Load Sharing chegou à conclusão de que todos os relés, pelo menos todos os mostrados aqui, precisam ser desconectados. Ou seja, possivelmente eu tive uma perda de toda a geração. Okay? É um exemplo simples, porém um exemplo bastante didático para entender como é que é o mecanismo de troca de mensagens desse sistema. E aí, por fim, isso tudo, fazendo um paralelo entre o embarramento de processo e estação, né? Todas essas mensagens são trocadas entre os IEDs e isso acontece em tempo real. Porém, para que saibamos qual o status do meu equipamento, ou qual é o status da minha planta, do ponto de vista de descarte de cargas, eu também tenho uma IHM para que o operador, a estação de engenharia, para que todos consigam saber como que está o status do meu sistema, se ele está operativo, se teve alguma atuação e assim por diante. Nesse caso, eu tenho uma comunicação TCP/IP, ok, que vai do controlador de Fast Load Sharing com uma IHM ou um sistema distribuído de controle, ok? Voltando um pouco para aquela discussão da potência de reserva, antes de continuar, eu queria trazer para vocês um conceito que é importante que seja bem claro, para que quando se utiliza essa tecnologia, para quando se utiliza o sistema de descarte rápido,
e realmente o sistema ele abrange a todas as possibilidades, o que ele realmente seja efetivo, ok? Quando a gente fala de consumo e geração de potência, os sistemas elétricos, eles trabalham num equilíbrio perfeito entre geração e consumo, ok? Toda a potência consumida por uma planta industrial, ela é gerada pela planta e, obviamente, vai ser consumida ou o excedente será exportado para o sistema, ok? E ele fica nesse balanço perfeito o tempo todo. Ou seja, eu tenho gerador 1, gerador 2, gerador N, gerando, e as linhas, né, os L1, L2, L3, gerando, as fontes, S1, S2, S3, todos eles importando toda a potência que o meu sistema industrial precisa para as cargas, L1, L2, L3 e assim por diante. Okay? Porém, quando acontece uma contingência, nós temos um período em que eu tenho uma reserva girante desses geradores e também do meu sistema elétrico local. Tá? Nesse período, claro, eu tenho um pouco das cargas também, já chego lá. Nesse período, a energia mecânica acumulada nos eixos, a energia da inércia das máquinas, ela vai estar disponível, ok? Assim como eu tenho, obviamente, no caso das fontes de geração de potência, eu tenho toda a potência disponível até eu chegar na nominal, ok? Só que, obviamente, esse tempo, essa potência disponível até chegar na nominal, quando eu não estou na potência nominal do meu gerador, ele demora vários segundos para chegar. Então, quando eu penso em reserva girante, eu penso na potência que está, entre aspas, instantaneamente disponível para minha indústria. E essa potência ela vai ser a potência da inércia do meu dispositivo e um pouco da potência disponível após a regulação. Okay? Então, num sistema industrial, o balanço de potência, ele efetivamente se dará através da soma da potência das cargas e da subtração do quanto é gerado e mais a sua reserva girante. Okay? Então, não é somente o que é gerado pelos geradores, mas também a reserva girante que esses geradores vão oferecer quando há algum tipo de transitório, ou seja, quando acontece uma contingência na minha planta industrial. E na prática, como que isso é considerado? Okay? Aqui a gente tem um exemplo, eu trouxe um exemplo para vocês de como calcular a reserva girante, o spin reserve em inglês. Okay? Normalmente, esse valor ele é calculado através de uma porcentagem do valor atual da geração interna da planta. Ok? Por exemplo, do valor atual da geração interna, mas não necessariamente da capacidade. Tá? Por exemplo, vamos supor que eu tenho um gerador que ele está gerando 100 megawatts, ok? A capacidade, não a nominal, mas a capacidade dele instantânea é de 100 megawatts, ok? Para esse caso, eu vou colocar a reserva girante como um valor que vai ficar ali 5% da minha capacidade de geração. Ou seja, o que efetivamente eu tenho de capacidade para fazer equilíbrio de carga é a minha capacidade de geração mais esses 5%, ou seja, eu tenho ainda 5 megawatts que são agregados à capacidade de geração. Aí o que acontece na prática, tá? Vamos supor que nessa mesma planta eu tenho uma outra turbina pequena de 5 megawatts. Okay? Caso essa turbina seja desconectada, ela dê trip, ou seja, eu tenho uma contingência em que eu perco uma fonte, eu não vou ter, supondo que todo o resto fique estável, né? Não tem nenhuma alteração, mas só tirando essa turbina, tirando esse gerador, eu não vou ter nenhum descarte de cargas. Por quê? Porque eu tenho disponível instantaneamente nesse meu gerador de 100 megawatts mais 5%, ou seja, ele vai assumir essa carga que caiu, vai subir para 105 megawatts e a minha planta vai se manter estável. Okay? Como eu comentei, tá, gente, eu trouxe para vocês um exemplo simples aqui para ilustrar esse conceito, tá? Porém, esse valor de reserva gerante pode ser estabelecido dessa maneira, ok? Como uma porcentagem da capacidade de geração. Pode ser também estabelecido como uma porcentagem do valor nominal do gerador, ou também calculado dinamicamente. Ou ainda, pode ser estabelecido através de modelos matemáticos do meu próprio gerador, tá? O que acontece na prática, tá? Isso tudo depende muito das particularidades de cada planta industrial. É relativamente comum se utilizar esse exemplo que eu trouxe para vocês, mas isso não é uma verdade absoluta. Ou seja, cada caso vai ser estudado para avaliar
qual que é o melhor método para garantir que o que você coloca de reserva girante está de acordo com o que é esperado para quando atua o Fast Load Shedding. Agora vamos trazer um pouco alguns tipos de esquema de Fast Load Shedding. Okay? Nós temos basicamente dois tipos, ou dois esquemas de Fast Load Shedding, ou de descarte de cargas rápido. Temos o modo estático e o modo dinâmico. Okay? O modo estático ele é baseado em cenários pré-definidos. Okay? Nesse caso, se estabelece os cenários pré-definidos de perda das fontes de geração da planta, de alimentadores também, de todas as fontes de energia, e através disso se cria uma máscara para avaliar quais cargas precisam ser desconectadas quando se perde aquelas fontes. Okay? No modo estático, o desligamento sempre obedecerá à ordem de sequência estipulada para o cenário, okay? Ou seja, independente da medição de potência que eu tenho em tempo real, no modo estático, sempre que há uma contingência, o controlador Fast Load Shedding vai procurar a máscara e vai fazer o descarte de acordo com aquela máscara. Okay? Em contrapartida com o modo estático, nós temos o modo dinâmico. No modo dinâmico, eu não tenho cenário pré-definido. O modo dinâmico ele é baseado em grupo de carga e prioridade pré-definida. Okay? Cada grupo de carga ele pode ou não ter prioridades distintas. Okay? Quando tem uma prioridade... Mais pra frente eu vou dar um exemplo de como que isso funciona. Tá? No modo dinâmico, quando eu tenho cargas com prioridade zero, são cargas que eu não elejo, não permito que sejam desconectadas. Okay? E no modo dinâmico, o desligamento ele é otimizado baseado nas medições em tempo real. Ou seja, eu não tenho um cenário pré-definido. Eu tenho uma quantidade de potência perdida e uma quantidade de potência que eu preciso descartar, baseado em prioridade de descarte, até que eu consiga restabelecer o equilíbrio elétrico da minha planta industrial. Aqui eu trago um exemplo de como funciona o modo estático. A gente está utilizando o mesmo diagrama unifilar simplificado utilizado anteriormente, muito parecido, na verdade, não é exatamente igual, mas aqui a gente tem algumas informações de capacidade de geração e tudo mais. Tá? Então, como é que funcionaria no modo estático? Tá? No modo estático, através de um estudo prévio, eu definiria, por exemplo, que eu tenho um cenário que é a perda do G1. O cenário perda do G1, ele vai desligar a carga 1 e 2. Okay? Nesse caso, se você for avaliar G1, carga 1 e carga 2, você vai perceber que quando eu perco o G1, que gera no máximo 5 MW, eu vou desconectar 6 MW. Okay? Porém, um cenário pré-definido. No caso da perda do G2, eu desligo somente a carga 2 e assim por diante. Tá? Ou seja, eu tenho uma máscara bem definida, com cenários pré-definidos e que vai ser sempre dessa maneira, independente de quanto que o meu gerador está gerando, quando que o meu alimentador está importando ou exportando potência e quanto que minha carga está consumindo. Por outro lado, temos aqui o modo dinâmico. O modo dinâmico ele não tem nenhum cenário pré-definido. Existem somente prioridades. Okay? Então, nesse caso, vamos usar como exemplo um trip no G2. Okay? Um trip do G2, vocês conseguem ver pela figura que eu estou desconsiderando toda a reserva girante, tá, gente? Para efeitos didáticos, aqui a gente desconsidera isso. Mas desconsiderando isso tudo, vocês conseguem perceber que quando eu perco o G2, eu tenho 3 MW que são desconectados. Okay? E aí o que acontece? O meu controlador de Fast Load Shedding, ele vai fazer a varredura por nível de prioridade para ver o que ele pode descartar. Primeiro ele vê a prioridade 0, não pode descartar, então independente da potência consumida, ele vai para a próxima, que é a prioridade 1. A prioridade 1 é 3 MW, que é exatamente o que o G2 deixou de injetar no meu sistema. Então ele desconecta a carga 2 e mantém a estabilidade do sistema. Okay? E aí terminou. Aí a gente vai para um outro exemplo, que é um trip na linha de 69 kV. Nesse caso, eu tenho 5 MW que foram perdidos. Okay? Então, quando eu tenho um trip na linha de 69, o controlador vai fazer toda essa varredura. Chega na carga 1, ele não pode desconectar porque a prioridade é 0, ela não é elegível. Na carga 2, que tem a prioridade menor, de carga descartável, ele desconecta, ele manda o comando, porém ele verifica que ele precisa descartar mais cargas, porque ele perdeu 5 MW do infeed do alimentador. E aí ele vai para a carga 3 e 4, que seria a prioridade 3. Nesse caso, eu tenho a mesma prioridade para 2 cargas. Então, o que o controlador vai fazer? Ele vai avaliar qual que é a que tem menor potência que ele pode desconectar e garantir o equilíbrio da planta. Okay? Então, se ele desconecta a carga 2 e 3, ele retira 10 MW.
é mais do que o suficiente, mas não garante o equilíbrio. Porém, se ele diria a carga 2 e 4, ele desconecta 5 megawatts, que é exatamente o que ele precisava, ou seja, é o mínimo possível. Vai ter o menor impacto possível. Então, no exemplo 2, eu tenho a desconexão da carga 2 e da carga 4 e garanto que o meu sistema fique em estabilidade. E aí eu vou trazer para vocês um exemplo de desempenho de um sistema de fast load shedding, ok? É um exemplo de um sistema que foi instalado, ok? Um sistema real. Porém, antes da gente explorar o sistema real, eu quero trazer para vocês como que funciona a linha do tempo das mensagens e dos tempos envolvidos em controlador de fast load shedding, ou de descarte de cargas rápidas, ok? Então, vamos lá. O tempo zero, ou o início de tudo, é a detecção e a mudança de status, ou de status no meu disjuntor, é o trip no IED. Okay? A partir disso, o meu IED, a partir da detecção do trip, o meu IED ele vai gerar uma mensagem GUSI que ele vai mandar para o meu controlador. Okay? Então eu tenho tempo de processamento até essa mensagem ser criada e ele vai mandar. Essa mensagem GUSI, ela vai trafegar através de uma rede, okay? Uma rede Ethernet nesse caso. E essa rede Ethernet, ela vai trafegar, vai ter um pequeno delay até que essa mensagem chegue no meu controlador de fast load shedding. Okay? O meu controlador de fast load shedding, ele receberá essa mensagem e vai incluir essa mensagem dentro do algoritmo para avaliar o que precisa ser feito. Então, eu tenho esse processo entre ele receber a mensagem e internalizá-la. Okay? A partir do momento em que ele entende que teve efetivamente uma contingência, que é preciso fazer um descarte, ele executa o algoritmo e depois desse tempo ele vai e manda o comando de descarte de cargas. Ele precisa que alguns que algumas cargas sejam desconectadas. Então ele vai e envia esse comando para os relés de proteção. Então eu tenho tempo de processamento entre a mensagem chega, é internalizada, o algoritmo avalia, cria essa mensagem e manda na rede de novo. Okay? A rede de comunicação vai fazer esse encaminhamento da mensagem entre o meu controlador de fast load shedding e o IED de proteção da carga. O IED de proteção da carga recebe essa mensagem, vê que ele precisa fazer o comando de abertura do disjuntor e energiza as bobinas, a sua saída para que as bobinas do disjuntor sejam energizadas. Okay? Esse período todo, quando a gente trabalha em um sistema de descarte rápido, ele é de até 15 milissegundos, ok? Então, a gente está falando de uma operação entre a detecção do trip e o início da energização das bobinas, que é subciclo, okay? Antes de um ciclo elétrico. Tá? É claro que o tempo de atuação efetivo ele vai depender do tempo de abertura do disjuntor. Tá? Então, o tempo da abertura do disjuntor, nesse caso, ele pode ou não determinar se vai ou não o sistema se manter estável. Porém, o controlador em si, tudo que é possível fazer dentro do ponto de vista do algoritmo, ele faz em menos de um ciclo. Tendo isso em mente, vamos explorar um pouco agora um exemplo de um sistema que foi feito teste real, é um sistema de descarte de cargas, esse aqui ele planta aqui do instalador naval, ok? Foram realizados testes durante a manutenção programada da planta, ok? Foi feita a abertura manual dos alimentadores, tá? O que é interessante ser dito aqui é que o que eu estou mostrando para vocês, o que eu estou trazendo para vocês para essa discussão hoje, é resultado de performance real desses testes, ok? Como foi feito o teste para avaliar a performance do algoritmo de descarte de cargas, foi simulado, nesse caso, o evento mais crítico daquela planta, que é basicamente o seu modo ilha. Ou seja, a planta tem a sua fonte interna, tem as suas cargas e foram abertos os disjuntores dos alimentadores que conectam a planta com o sistema elétrico local. Okay? Ou seja, foi desconectada ela completamente. Vamos explorar esse exemplo um pouco melhor. Aqui no lado direito do slide, vocês podem ver que a gente tem a subestação Franklin, a subestação 3 e a subestação da geração. Essa planta industrial, ela tem basicamente essas três subestações que controlam toda a parte elétrica da planta. Okay? A subestação de geração, ela concentra todos os geradores, tá? Nesse caso, temos geradores, turbinas a gás, grupos geradores diesel e um banco de baterias, tá? Para a alimentação da planta. A subestação Franklin, que é a subestação que se conecta com o sistema elétrico que está lá em cima, ela conecta-se com a subestação 3 de geração, ok? Então, toda a conexão com o grid se dá através da subestação Franklin, e entre elas temos a subestação 3, que se conecta com a geração e a Franklin,
e se conecta também com algumas outras cargas. Okay? Nesse teste, como eu comentei agora, anteriormente, foram feitos ensaios, supondo o pior caso para essa planta, que era o ilhamento completo dela, ou seja, foi desconectado os alimentadores de entrada do sistema elétrico local. Só que para esse teste também, como o teste ele tinha como intuito avaliar a capacidade do algoritmo de fast load shedding em si, para esse caso, as reservas, ou a potência gerante de reserva, elas foram todas estabelecidas em 0 kW. O que isso significa? Isso significa que para essa planta foi considerado que não tinha potência de reserva, ou seja, todo o descarte, todos os comandos, eles estavam dependentes da velocidade e da capacidade do algoritmo de fast load shedding. Okay? Obviamente que foi feito esse teste, os disjuntores foram abertos, a planta se manteve estável, o modo ilha foi feito de maneira segura, o processo produtivo não parou, ok? Porém, teve esses detalhezinhos porque foi feito um teste durante uma manutenção programada da planta. Okay? Um ponto que é importante ser dito, que sistemas de fast load shedding, normalmente eles operam em paralelo com sistemas secundários de descarte de cargas. Okay? O que acontece? Nós temos um sistema primário, que é o sistema de fast load shedding, que ele é baseado em contingência, porém também opera assim, no background sistemas secundários baseados em frequência ou intenção. Okay? Isso ocorre basicamente porque nem sempre um distúrbio ou algo que cause uma instabilidade na planta vai ser necessariamente uma contingência. Eu posso ter situações em que eu tenho uma subtensão vinda pelo próprio sistema elétrico ou uma subfrequência e que isso vai causar efetivamente depois uma contingência. Então, o sistema ele acaba operando em paralelo com esses dois sistemas, tanto o primário quanto o secundário. Temos um sistema primário que opera de maneira, entre aspas, instantânea, e um sistema secundário que opera baseado na medição de frequência, que, como vimos lá no início, ele tem um tempo bem maior de atuação. Okay? É muito comum que sistemas de descarte de cargas, eles envolvam tanto o descarte rápido baseado em contingência, quanto esses esquemas tradicionais operando em paralelo. Okay? E aqui eu trago para vocês como que foram os resultados desse teste. Okay? Então a gente tem no tempo zero o disjuntor aberto manualmente, o disjuntor dos alimentadores. Depois de 8 milissegundos o disjuntor foi considerado aberto no debounced, o módulo detectado, tem envio e descarte. Em 10 milissegundos, eu tenho a mensagem recebida nos controladores, ok? Em 13 milissegundos, as turbinas de disparo são energizadas. Okay? Então, todo aquele processo que a gente viu agora há pouco, que foi o processo de detectar a mensagem ser criada pelo meu IED, caminhar pela minha rede de comunicação, chegar no controlador, o controlador criar avaliar se precisa ou não ser descartado cargas, criar o comando, mandar novamente, isso tudo nesse caso foram 13 milissegundos, ok? Aí em 50 milissegundos, o disjuntor de descarte, os disjuntores, né, eles foram abertos, ok? E aí, obviamente, depois eu tive os triggers aqui outros por referência, tá? Os triggers por taxa de variação de frequência e subfrequência, que obviamente, enquanto eu tenho 13 milissegundos no fast load shedding, eu tenho uma outra ordem de grandeza para os meus outros sistemas, ok? Então, como eu comentei, esse foi um teste numa planta real, em que o sistema de fast load shedding foi instalado e foi feito um teste durante uma manutenção programada para avaliar efetivamente a performance do sistema de descarte. Dito isso, vamos comentar um pouco a respeito dos desafios encontrados em sistemas assim. Okay? Um sistema de fast load shedding, ou de descarte de cargas rápido, ele basicamente tem 4 pontos principais que devem ser tido cuidado para que se garanta que tudo vá bem. Okay? O primeiro é que o sistema funcionará bem caso eu tenha uma aquisição de dados confiável, ou seja, que eu tenha disponível a medição de potência de todas as cargas. Tá? Por que isso é importante? Porque como o sistema ele garante o balanço de potência e descarta o mínimo possível baseado na medição, se eu tenho algum tipo de potência calculada ou típica, ou mesmo a capacidade máxima de uma carga, eu não necessariamente vou estar operando da maneira mais eficiente possível.
É possível você fazer esse mix, mas você perde, obviamente, um pouco na eficiência total do seu sistema. É sempre preferível que você consiga acreditar os dados de todos os seus alimentadores, geradores e das suas cargas. Também é necessário que seja feita uma engenharia correta para estabelecer prioridade e grupo para descarte. Okay? O que acontece na prática é que a gente, a partir do momento que é feito o estudo da implantação do sistema, isso tudo é levado em consideração e é feito de maneira correta. Okay? Porém, como plantas industriais, como eu comentei há alguns slides atrás, são sistemas que sofrem atualização e ampliação e tudo mais, eventualmente essas prioridades elas podem ter que ser mudadas com o tempo. E essa mudança toda, para garantir que o sistema opere de maneira correta, ela tem que ser muito bem planejada. Okay? Aí temos também a velocidade de operação. Okay? Quanto mais rápido o meu sistema opera, maior é a probabilidade que a minha planta não tenha problema no processo produtivo. Okay? E aí a gente tem atualização e manutenção. O meu sistema, obviamente, como a minha planta é dinâmica, ele precisa proporcionar expansão, modificação, melhora futura e assim por diante. E quais são os benefícios do Fast Load Shedding moderno? Okay? A gente tem alguns pontos que são interessantes de trazer para todos aqui. Tá? O primeiro é a redução do impacto de desligamentos não planejados. Okay? Como o sistema opera de maneira muito rápida através de contingência e ele normalmente garante que o sistema se mantenha ativo quando eu tenho algum tipo de contingência após essa instabilidade, eu tenho uma minimização por perdas materiais, por interrupção do processo, eu tenho interrupção por perda de produção, potencial efeito no equipamento ou até potencial impacto ambiental, caso eu precise retomar a planta ativa, eu minimizo bastante. Tá? E esse é um ponto interessante de mencionar, porque, tipicamente, uma única operação de um sistema desse, ela justifica o investimento do sistema completo. Tá? Normalmente, quando uma planta industrial ela para por um motivo elétrico, ela para por várias horas, e essas paradas, elas normalmente custam de dezenas a milhares de dólares, de dezenas de milhares a centenas de milhares de dólares por hora. Okay? Então, são paradas muito críticas. Então, um sistema que garante essa estabilidade, que o processo se mantenha estável após uma interrupção, uma contingência, isso traz bastante valor para o meu sistema. Tá? Um sistema de Fast Load Shedding ele se integra ao sistema de proteção e controle existente, ele não precisa de CLP, ele não precisa de nenhum sistema à parte, ou seja, é um sistema que é fácil de ser implantado, tá? Inclusive utiliza a rede Ethernet existente. Tá? O sistema de Fast Load Shedding, ele tipicamente permite que seja reconfigurado, okay, que seja ampliado de maneira simples, okay? Ou seja, eu só preciso, caso eu tenha ampliação, eu só preciso incluir por configuração os relés no meu sistema de Fast Load Shedding, eu não preciso instalar equipamento novo, fazer remapeamento de protocolo e tudo mais, é relativamente simples, tá? E, obviamente, dessa maneira, assim como ele se torna flexível e escalável, as expansões futuras são fáceis. Por quê? Porque ele está integrado no sistema de proteção e controle. É relativamente tranquilo fazer qualquer tipo de alteração ou ampliação futura. E aí a gente tem um dos últimos tópicos que eu estou trazendo para vocês hoje, que é o que a gente deve buscar em Fast Load Shedding moderno. Okay? Eu tenho 4 pontos aqui que são interessantes de serem ditos. O primeiro é tempo de operação. Okay? Quanto mais rápido o teu sistema atuar, mais garantido é que o seu sistema elétrico se mantenha estável após uma contingência, ou seja, quanto mais rápido, melhor. Tá? Um sistema de Fast Load Shedding, ele deve permitir que vários vendors sejam integrados no mesmo sistema. Okay? Então, sistemas que tenham, por exemplo, protocolo proprietário, normalmente são sistemas que se tornam complicados de fazer qualquer tipo de ampliação ou alteração futura. Então, quando você busca um Fast Load Shedding, é interessante que ele tenha a capacidade de integrar não só um vendor ou só um fabricante, como vários. Tá? O teu sistema de Fast Load Shedding deve ser escalável, ele deve ter a possibilidade de colocar algumas cargas, até milhares de cargas, porque assim você vai conseguir, obviamente, deixar ele cada vez mais amplo, e quanto mais amplo ele vai ficar mais seguro. Ele deve ser flexível. Novamente, indústrias ou sistemas industriais são sistemas dinâmicos. A gente vai ter ampliações, modernizações, ou seja, o meu sistema ele precisa me permitir, o meu sistema de Fast Load Shedding, ele precisa permitir que eu tenha a flexibilidade de alterar prioridade quando o meu processo produtivo muda, ou de integrar EDs novos, ou de integrar fonte de geração nova, e assim por diante. Tá? Então, esses são os 4 pontos principais que a gente deve buscar quando a gente fala em um Fast Load Shedding moderno. E chegando às conclusões, tá, gente? O que eu quero trazer para vocês aqui, nesse breve encontro que a gente teve hoje, tá?
Um sistema de fast load shed, um sistema de descarte de cargas rápido, ele é essencial para garantir a estabilidade do sistema elétrico, principalmente quando tem cogeração, tá? Porque no sistema que atua de maneira muito rápida, ou seja, ele garante que o transitório entre a contingência e a estabilização do novo sistema seja o mínimo possível, ou seja, o meu processo não seja tão afetado. Um sistema de fast load shed ele pode ser agregado a sistemas existentes, ok? Ou seja, eu não preciso de dispositivos novos, eu consigo utilizar os relés de proteção, uma rede Ethernet existente. Esses sistemas são expansíveis para milhares de cargas, ou seja, um sistema que eu posso utilizar de plantas pequenas até plantas grandes. E ele também tem tempo de operação de 15 milissegundos, ou seja, eles são sistemas que operam muito rápido se comparado a qualquer outro tipo de sistema de descarte de carga industrial. Okay? E assim eu finalizo a apresentação de hoje, tá? E eu gostaria de lembrar a vocês todos que caso vocês tenham submeter alguma pergunta para mim, ok, para o apresentador, por favor clique no botão de perguntas e respostas, ok, na PR na parte de baixo da sua tela, no navegador web, digite a sua pergunta e clique em submeter, ok? Nós temos já algumas perguntas que a gente recebeu e eu vou aproveitar esse tempo que a gente tem restante para responder algumas delas. Responderemos o máximo possível, ok? Então, a primeira pergunta, nós temos aqui alguma técnica ou recomendação para determinar qual o melhor esquema de descarte utilizar em uma instalação industrial? Essa é uma pergunta muito boa, tá? Porque ela nos traz a discussão sobre quando é realmente necessário um fast load shedding, tá? E, em geral, a decisão é tomada de acordo com a maior fonte de alimentação disponível, tanto o gerador quanto o transformador de entrada alimentador, e o número de fontes disponíveis, tá? Caso o sistema elétrico local ele tenha a capacidade de manter o processo ativo quando ele perde a maior fonte do sistema, tá? Normalmente não é necessário um descarte de cargas rápido, tá? Porém, quando você não tem essa capacidade na planta, ou seja, se eu perco a maior fonte de geração, a minha planta não garante a estabilidade interna, aí um sistema de descarte rápido ele é essencial para garantir ou para melhorar muito a probabilidade de que você não tenha um colapso no sistema. Okay? Indo para a segunda pergunta, temos aqui, foi comentado na apresentação que a velocidade é importante para esses sistemas, mas qual é a velocidade de operação necessária? E além disso, qual o tempo de scan do controlador para que essa velocidade seja atingida? Tá? Vamos lá. De maneira muito direta, a resposta para essa pergunta é que a velocidade ideal é a mais rápida possível, ok? É uma velocidade que garanta que o sistema possa se recuperar de uma perda de alimentador ou geração. Tá? Essa é a velocidade. Ou seja, quanto mais rápido o sistema, melhor. Sabemos que os 15 milissegundos garante para a grande maioria dos casos, porém, quanto mais rápido, melhor. Tá? E caso o sistema não tenha velocidade suficiente para isso, normalmente a frequência da planta vai se deteriorar até causar um blackout. Por isso que quanto mais rápido se torna importante. Tá? Indo para a segunda pergunta ali, sobre o scan, no caso do controlador da GE, o scan ele possui um tempo de 1 a 2 milissegundos. Okay? Vamos lá, temos mais uma pergunta interessante aqui, que é possível ter um controlador de fast load shedding que faça também a restauração de carga da planta por fases, quando operando em plantas com geradores a gás? Muito boa pergunta, e sim, é possível. Tá? O que é importante ser dito, tá, é que a função de restabelecimento gradual de cargas, ela demanda uma lógica dedicada que é única para cada planta. Tá? Então, o restabelecimento pode ser feito em fases, pode ser feito de maneira dinâmica, baseado em configuração do sistema, e assim por diante. Ele é possível, porém, cada planta vai ter, obviamente, as suas particularidades. Okay? E aqui, indo já para a última pergunta, ok? Quais são os requerimentos mínimos de comunicação para os IEDs, relés medidores, utilizados em sistema de descarte de carga rápido? Okay? Bom, vamos lá. Em geral, para sistemas novos, é recomendada a utilização de comunicação Ethernet, okay? Além de ser preferido a utilização de comunicação Ethernet via fibra óptica. Tá? Os sistemas, eles podem ou não ser redundantes, a depender da criticidade do sistema elétrico e da disponibilidade da instalação de sistemas redundantes. Okay? Ou seja, a gente prefere sempre comunicação Ethernet e fibra ótica, que é o meio físico mais confiável ou melhor, o mais próximo do perfeito que a gente tem. Em sistemas, quando a criticidade é alta, nós recomendamos a utilização de redundância de comunicação para o protocolo PRP. Okay?
Ou seja, além da gente ter a nossa redundância de meio físico, nós temos também a redundância por meio de protocolo. Ok? Bom, gente, essa foi a última pergunta, ok? Que a gente tem disponível, no tempo disponível. A gente recebeu outras perguntas também, a gente irá respondê-las de maneira pontual na medida do possível. E nós, da GE, agradecemos a todos pela participação neste evento e esperamos que vocês possam participar de nossos próximos Tech Talks. Nosso Tech Talk pode ser considerado concluído e nós, da GE, desejamos que todos tenham um excelente dia.